Começamos por ouvir e a seguir vou tirar umas palavras sobre ele e depois a Cristina dirá também o que tem uma memória muito mais viva, uma vez que viveu com ele desde que nasceu, até há 6 anos, quando o professor também ao vivo faleceu. 5? Foi em 2015, não foi? 2015. Vai fazer 6 anos. Vai fazer 6 anos. Portanto, é a homenagem a António Manuel Batista, físico, professor, de ciência, nasceu em 1924 em Almerim, morreu em Lisboa em 2015. Vamos recordar a imagem e a voz dele. Bom, mas aqui vemos mal. Mas isto encontra num sítio, quem quiser ver, chamado RTP Memória. Tem lá muitos vídeos, tem longe de ter todos, porque ele trabalhou na televisão desde 1961 até 1986, as pessoas mais longevas na televisão. Mas alguns deles, e este suponho é sobre Niels Bohr, o programa chama-se Ciência. 9 minutos, em que ele vai explicar quem foi o Niels Bohr. Reparem, antes de começar, que é coisa calma, a facilidade com que ele fala com os olhos na câmara. Sem teleponto. O Zé Hermano Saraiva é uma espécie de António Manuel Batista da história. Também tem jeito. Então, o Zé Hermano Saraiva não vai ler a mesma coisa que começou primeiro. Essa tábua de poesia. Sim. Nesses anos 80. Sim, nesses anos 80. É um super. Mas há uma série. Niels Bohr, ouça. Isto não muda, o tempo passa e isto fica impecável. Sem telefone. O ano passado, o mundo culto festejou o centenário do nascimento do dinamarquês Niels Bohr. Portugal, distraidamente, como de costume, mal se deu conta da efeméride. Niels Bohr foi um grande físico, um grande cientista, um grande homem. Ele é conhecido principalmente pelo seu modelo da estrutura atómica, que eu tenho aqui representada em fundo. Nesse modelo, os elétrons carregados negativamente descrevem órbitas elípticas em torno de um núcleo centralmente colocado, carregado positivamente. Tratou-se de algo de extraordinário, uma interrupção, digamos assim, na evolução da física clássica, e é isto que caracteriza a vida científica de Bohr. Esta ousadia aliada a uma extraordinária honestidade e integridade intelectual. Bohr era um homem de comunicação verbal. Não gostava de escrever. Gostava era de conversar e de socraticamente explorar as ideias dos outros, de perceber quais as suas dúvidas, quais as suas perplexidades, para a partir dessas dúvidas e dessas perplexidades esclarecer o seu próprio pensamento. As ondas do pensamento de Bohr, como que atravessavam a mente dos outros e refletindo-se e regressando a Bohr, transportavam aquilo que o seu interlocutor lhe poderia de alguma forma comunicar para ajudar. Isto é uma constante de toda a vida científica de Bohr. Não posso referir em pormenor às suas contribuições, mas podemos dizer que a nossa vida atual e a vida futura da humanidade, pois vai ser marcada e é já marcada pelas descobertas de Bohr e pelos seus desenvolvimentos, enfim, originados pelos continuadores. Contam-se muitas histórias de Bohr, eu gostaria de me referir simplesmente a algumas. Eu gostava, por exemplo, de ver filmes de cowboys, mas tinha dificuldade em compreender os enredos, e então fazia-se acompanhar com assistentes que lhe iam explicando os enredos e dizer qual o mal da fita. E Bohr chegou a desenvolver uma teoria de porque é que no duelo final era sempre o bom que matava o mal. Esta teoria
foi até testada e comprovada no laboratório como tendo um certo fundo de verdade. O que se passava, segundo Bohr, era que o mal, por ser mau, tomava a decisão de tirar as pistolas ou a pistola primeiro. E, portanto, havia ordens que iam do cérebro até aos músculos, portanto, havia um certo intervalo de tempo, um tempo de reação. Ao passo que o bom reagia instintivamente e era o primeiro a disparar com os resultados bem conhecidos. Muitas outras histórias se contam, como aquela da ferradura que ele tinha colocada na sua casa de campo e perguntavam, mas o professor acredita efetivamente que a ferradura dá sorte? E ele dizia, não, evidentemente não acredito nisso, mas é que dizem que dá sorte mesmo àqueles que não acreditam na história. Era um homem disponível a tudo, sensibilizado e interessado para aquilo que ocorria à sua volta, e temos aqui um magnífico documento em que se vê Bohr e Pauli, o seu amigo e interlocutor, a observarem um peão extraordinário. E ele vai pôr o peão a andar ali por cima. Isto é uma montagem. O peão que vira. Chama-se truques de televisão antes do tempo. Importa referir um acontecimento que é importante na vida de Bohr, é importante na vida de Einstein, é importante na vida da ciência e continua ainda a ser importante nos nossos dias, e que se refere à interpretação da mecânica quântica. Bohr aceitava que não poderíamos admitir um realismo ingênuo, isto é, uma realidade independente do observador. Quer dizer, quando o observador observa, ele altera a realidade observada. É sempre o conjunto do observador, dos instrumentos de medida, dos meios que ele tem para observar com aquilo que é observado, que nós devemos ter em consideração. Einstein, pelo contrário, defendia a posição oposta, e há um célebre encontro em 1930, um encontro verdadeiramente dramático. A mecânica quântica baseia-se nos princípios da incerteza de Heisenberg, os princípios da indeterminação, um dos quais diz, por exemplo, de que é impossível determinar ao mesmo tempo, com todo o rigor possível ou imaginável, o instante em que se dá um acontecimento e a energia associada a esse acontecimento. Pois Einstein dizia que isso não era impossível, como ele poderia demonstrar com uma experiência mental, uma Gedanken Experiment. Eu tenho aqui alguns dados biográficos, a Cristina me conhece, é uma coisa que faz, mas há coisas que são menos conhecidas e eu queria chamar a atenção para isso. Estamos com um bocadinho mais de luz agora. Estão a passar os slides. Estão a passar alguns slides generosamente cedidos pela família. Eu não saberei comentar, mas é o casamento dele, etc. Mas aparece a Cristina com uma roquinha no tapete. Não, eu ainda surgi, eu pareci muito mais tarde. Foi a última de parte. Vão vendo os slides sobre a última de parte, mas ainda há. Vão vendo os slides, é na praia de Polana, não é? Em Moçambique. É, Moçambique. Aqui é a Cristina, não é? Não é a minha mãe. São parecidas. São parecidas. Ali é que é a Cristina. Ali é a Natália Correia. Aqui é a Cristina, vejam depois vão sincronizados. A Cristina Belza Alice. Bem, passa o filme e eu vou dizendo então. Ele começou os estudos na Escola Primária de Almeirim, ali perto de Santarém. E depois passou para o Liceu Sá da Bandeira. O pai era militar. Sim. Pimento intervém, mas o pai era militar. O pai até tinha uma propensão para a aviação e queria ser médico também. Queria ser médico. Portanto, há já, digamos, pelo menos mentalmente, uma orientação para a tecnologia. E no Liceu Sá da Bandeira, em Santarém, o jovem António Manuel Batista começou a fazer as suas experiências de química. Tentou fazer um algodão de pólvora. Diz ele que fazia coisas perigosas num barracão lá do quintal da casa onde ele morava. Ele tem uma autobiografia que a família me cedeu, está aqui, e fala da sua infância e da sua adolescência, porque é que ele foi para a ciência. A infância, diz ele, em Almeirim ainda, foi uma infância muito livre
e com traços de rebeldia marcada pelas épocas do peão. Lá estão a ver o peão, não é? Eu tinha experiência do peão. Do berlinde, do jogo da malha, da pesca, dos ninhos, dos parques silvestres, da caça aos lagartos e aos pássaros. E depois com o futebol, a bicicleta e todas as atividades físicas permitidas por recursos variados e existentes. Mais tarde, no Liceu Sá da Bandeira, foi muito feliz, diz ele, e deve ter pressentido aos 12 anos de idade onde estaria a sua verdadeira vocação. E não foi apenas com experiências de química. Ele descobriu a sua orientação para a ciência e para a tecnologia ao ler, imagine-se, começou com a literatura, A Ilha Misteriosa de Júlio Verne. Alguém, que lembra-se de quem leu esse livro, que alguém consegue, numa ilha mais ou menos deserta, com os meios que tem à disposição, consegue a sua sobrevivência. Ele leu também o Robinson Crusoe e 2 anos de férias. Foi isso que o levou a construir o laboratório no quintal, onde, entre coisas inconfessáveis, tentou fabricar o algodão pólvora e trabalhou secretamente em projetos arrepiantes. Palavras textuais do professor António Manuel Batista. No 4º ano de liceu, tem que se deslocar com a família para Lisboa, o pai era militar, e passa então para o Liceu Passos Manuel, o mais antigo do país, como sabem, e fica chocado com o comportamento irresponsável dos colegas nas salas de aula. Aquilo já era Lisboa, já era outra escola. Já não era a província. Teve alguns professores que ele distingue, mas poucos, entre aquilo que ele chama de fauna indiferente. E alguns, diz ele, na orla do sadismo. Sabe-se lá porquê, diz ele? Eu estou a ler um documento que ele deixou, que a filha me cedeu a file, escrita por ele. É um documento inédito. Sabe-se lá porquê? Ser oficial da Marinha. O pai era para a aviação, ele queria ir para a Marinha. Estava praticamente admitido, mas descobriram sinais de uma lesão pulmonar. E ele não pôde ir para a Marinha, foi chumbado no exame físico. O que é que ele faz? Mudou a carreira para ir para na Faculdade de Ciências, para ir para os preparadores de Engenharia, que nessa altura, sei lá porquê, tinha de ser completado do Porto, na Faculdade de Engenharia do Porto. E ele então muda-se de Lisboa para o Porto. É muito curioso que tem um percurso um pouco semelhante ao António Gedeão. Nasce em Lisboa e vai estudar no Porto. O que é interessante é que no Porto ele vai verificar doente. Aqueles sinais que lá estavam revelaram-se, ele vai ter a doença a doença mitigada, a tuberculose, vai estar no sanatório do Caramulo durante cerca de um ano. 2 anos. Durante cerca de 2 anos. Tendo deixado os amigos de Lisboa, primeiro no Porto e depois no Caramulo. O que é que ele fazia aos amigos de Lisboa? Correspondia-se com eles. Quem eram os amigos de Lisboa? Bem, um deles é muito conhecido, Alexandre O'Neill. O grande poeta Alexandre O'Neill era amigo íntimo do António Manuel Batista. É tão amigo íntimo que há cartas que, entretanto, foram publicadas na revista Colóquio de Letras da Fundação Gulbenkian. As outras cartas não se encontraram, as de António Manuel Batista, mas as de Alexandre O'Neill, com alguns poemas muito juvenis, estão no espólio do... Tinham 22 anos. Tinham 22 anos. E, de facto, vê-se pelas cartas que há ali uma amizade indestrutível e note-se, amor comum pela poesia. Eles estavam absolutamente deslumbrados com o poeta alemão, o austríaco, Rilke. Diz ele, tudo o que não se parecia com o Rilke não era poesia. Ele chegou a aprender alemão lá no Caramulo para perceber o Rilke. Portanto, é uma boa maneira de saber alemão, para perceber o Rainer Maria Rilke. Mais tarde, o O'Neill e eu, diz ele, referíamos essa nossa ingênua ilusão e dizia-lhe: Alexandre, nós no final tínhamos razão, o que não se parece por ele, que não presta. Portanto, é um homem de letras, apesar de ter ido para ciências. Uma coisa que admirava muito no O'Neill, ele diz que ele não era capaz de fazer isso, era a dedicação plena às letras. Quer dizer, ele tinha todas as antenas captadas do O'Neill para a escrita. Era o dia todo a pensar o que é que ia escrever. E ele diz que, vou revelar uma coisa que já não sabe, Alexandre O'Neill é poeta, mas António Manuel Batista também é poeta. Mas se diz que só não publicou, parece que ainda há uma outra coisa que a filha terá publicado, só não publicou porque era preciso uma obsessão pela arte poética que ele não descobriu. Apesar de tudo, vamos ouvir daqui um bocadinho um poema dele próprio, dito por ele na RTP. Porquê? Porque o amigo, podemos talvez ouvir já, o amigo Alexandre O'Neill, é o segundo vídeo,
é uma coisa muito curta. O amigo Alexandre O'Neill, a certa altura, tinha um programa na televisão. Os que eram amigos toda a vida. Chamado Perfil. E eram poetas que iam dizer os seus versos. Ele disse ao António Manuel Batista: vais dizer uns versos na televisão. A gravação é amanhã. E o António Manuel disse: não quero, não sei o quê. Olha, eu tenho lá versos teus, tu não vais lá, eu digo o seu. E ele então andou lá a emendar os versos e foi ele apresentar um poema. Vamos agora ouvi-lo. Programa Perfil de Alexandre O'Neill, com versos de António Manuel Batista, ditos pelo próprio. Exatamente. Mas antes de entrar, António Manuel Batista, poeta, Almeirim, 1924. Poeta só depois dos 27 anos. Tomás Stearns Eliot observou um dia que só depois dos 27 anos de idade a rima mais ou menos rimada, que é a poesia, é possível que seja do sangue ao rosto revelada. De quem me toma o pulso, que poeticamente bate e encontra um período de 27 anos, justamente, precisaria de uma eternidade para reconstituir o coração que desse pulso é muscularmente a fonte habitada pelo vivo, morto ou ausente. Fragmentos de autobiografia. Quem da natureza recebe tudo e não se vende pelos frutos ou pela sombra em que se estende, tudo fica pago pelo que recebe, e do que dá outros dirão se a paga é boa ou má. Mas as contas não acertam, porque afinal tudo rima, como a mão com o coração. Manda calar o animal que escoriar evita, principalmente no outono em que já habita, para ficar todo voltado para o vento da liberdade de qualquer norte ou sul divergente. Nele se banha e o quer não poluído nem adiado por qualquer fome menos interior ou mais urgente, chama que não consuma o que a alimenta. Lírica. Poemas impossíveis são os de amor, e amor somente, pois há que desatar os nós dos ventos idos e na brisa de silêncios não corrompidos falar do que pertence à vida ou nela ausente. Muito bem. Ora bem, então vamos avançar na vida dele. Ele estudou depois concluiu a licenciatura da Beca Lisboa, já curado, e concluiu a licenciatura em Ciências Físico-Químicas da Faculdade de Ciências de Lisboa em 1948. E também não gostou muito dos professores. Não é? Aliás, tinha havido uma razia nos professores em 47, todos sabem, uma Nóbula de Ares e outros, aqui em Coimbra, Mário Silva, uma púrgia. Sim, mas houve um professor exilado espanhol ao qual ele aderiu imediatamente. Chamava-se Júlio Palácios e é um dos físicos espanhóis mais importantes do século. Foi discípulo de um outro grande físico espanhol, Blas Cabrera, e por razões que têm a ver com a Guerra Civil, e enfim, demoraria um bocadinho a contar, ele estava em Lisboa a dar aulas lá na Faculdade de Ciências e a seguir foi diretor de um serviço virou-se para a Física Biológica, para a Física Médica e foi diretor de um serviço num hospital em Lisboa. E imediatamente há uma empatia entre os dois e o Júlio Palácios convida o jovem António Manuel Batista para trabalhar com ele. Quer num laboratório de investigação de Física Nuclear com aplicações à medicina que havia na faculdade, chamado Instituto de Alta Cultura, acho que é assim que se chamava, quer depois já no hospital. Portanto, ele foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura e entrou também como assistente, foi assistente de Física da Faculdade de Ciências de Lisboa entre 1959 e 1955, eu ainda não era nascido, e foi quase na mesma altura que estou convidado no Instituto Português de Oncologia, que é o tal hospital, não disse o nome, onde o Júlio Palácios desenvolvia a atividade pioneira em Portugal
de aplicação de radioisótopos para a cura de cancros. O António Alves fez estudos de pós-graduação no exterior. Teve a oportunidade de estar em Londres, como bolseiro de detalhes de alta cultura, no Hammersmith, em Londres, no Medical Research Council, e teve também no Royal Cancer Hospital de Londres no ano de 1953. E em 1957 fez um tour pelos Estados Unidos, com uma bolsa, como que era, Fulbright, que foi graduado na International School of Nuclear Science and Engineering, estudou no State College da Carolina do Norte, que é a Universidade hoje da Carolina do Norte, e trabalhou no Argonne National Laboratory no Illinois. Ele tinha muito orgulho dessa sua estada na América, tanto mais que já com alguma idade, 60 e tal anos, ele foi convidado da Michigan State University como professor. E ele, enfim, teve essa... Esteve lá, tinha estado na Michigan State antes e voltou convidado mais tarde, aos 60 anos. Aos 70 anos. Ele tinha muito orgulho nisso, ter lá voltado ao sítio, presumo eu, onde ele tinha sido feliz. Ele acaba por se doutorar num sítio, digamos, menos usual, foi à Academia Militar, onde ele acaba por entrar como professor catedrático, depois doutorado. Em 1961, ficou professor catedrático na Academia Militar, de 1961 até 1994. Suponho que são os 70 anos, quando ele se jubilou, e portanto, desenvolveu lá a atividade pedagógica até ao fim. Mas não vou falar, porque não é o sítio aqui da atividade de investigação, muito ligado a radioisótopos. Foi diretor do Laboratório de Radioisótopos de Estudo de Oncologia Francisco Gentil, primeiro diretor do Centro de Estudos de Medicina Nuclear, secretário do Centro de Investigação Oncológicas do Instituto Nacional de Investigação Científica, fundador e primeiro presidente da Sociedade de Medicina Nuclear. Eu acho que há toda uma história para fazer no século XX, em particular a história da física nuclear aplicada à medicina. Ele escreveu vários artigos científicos. Eu devo dizer que parte dos livros, quase a totalidade dos livros deles de ciências foram oferecidos pela filha aqui à Universidade de Coimbra e estão depositados aqui no Rómulo. Há uma lista que está no nosso site com a lista dos livros oferecidos. E, portanto, neste momento nós temos o grato prazer de ter aqui, quer parte da biblioteca de António José Abrão de Carvalho, quer parte da biblioteca de Mário Silva, ligada ao Museu Nacional de Ciências, quer parte, é um grande orgulho para nós, ter parte da biblioteca de António Manuel Batista. Com certeza a parte das artes ficou naturalmente com os filhos, mas a parte de ciências eu diria que está quase integralmente aqui, em particular aqueles calhamados de física médica que ele estudou nos Estados Unidos, etc. Ora bem, não falando então da produção científica dele, eu vou falar, para terminar, naquilo que constituiu, digamos, o meu contacto mais íntimo com ele, que foi a divulgação científica. É muito difícil uma pessoa lembrar-se da primeira vez que eu ouvi aquela voz inconfundível, mas eu acho que eu estava na escola primária, aqui em Coimbra, nos Oliveiros, e aquilo dava na telescola. Havia um programa que ele começou por dar quando começou a telescola nos anos 60. Pai do Jaime Martins. Eu lembro de ouvir aquilo na escola primária, aquela voz, porque aquela voz tem um timbre que é inconfundível, uma fonética perfeita. Eu lembro daquela voz na rádio, muito antes de saber de quem era a figura que tinha aquela voz. Portanto, e quando eu comecei então a ouvir falar de ciência, foi com aquela melopeia, com aquele timbre daquele tão bem cadenciado, pronunciava, reparem, as palavras todas. Coisa que, entanto, se perdeu o hábito, eu próprio não sei pronunciar tudo, mas ele pronunciava tudo. E então, ele começa na RTP em 1961 e há de lá estar até 1986, na emissão nacional, digo, hoje faz parte tudo da RTP. Emissão nacional, mais tarde na RTP e também na RTP. E eu lembro-me já de ver os programas dele na RTP a preto e branco. Foram muitos, eu direi que foram 50 anos de programas ou mais. Não, 20 e tal anos. 30 anos de programas. 30, eu estou aqui a fazer as contas e estou com o António Guterres, que a tentar como ele, que ele conseguiu, errando nas contas, ele conseguiu chegar a secretário-geral da ONU. Eu esforço-me tanto por errar e não consigo chegar a lugares mais modernos. Eu acho que não é preciso dizer nada para concluir o programa. Aquilo é apenas uma amostra, mas era um tempo que começava difícil, porque não era o tempo em que a ciência estava nas bocas do mundo, mas havia uma boca onde estava a ciência. Enfim, é um mau sentimento, mas há um bocadinho de inveja, porque eu tive várias sessões com ele. E eu não conseguia, quer dizer, ele tinha uma memória
muito melhor que a minha, o normal das pessoas, porque eu conseguia saber as citações exatas, conseguia saber as citações e punha uma citação e a seguir outra, e eu ficava assim a olhar porque eu sabia uma, mas eu já não sabia a terceira ou a quarta citação. E ele sabia as todas. E tivemos várias sessões juntos. A primeira vez que eu fui à RTP, curiosamente, eu tinha acabado de passar na Alemanha, nos anos 80, e curiosamente era uma mesa redonda moderada pelo Joaquim Luís, se calhar não sabe. Moderada, chamava-se uma coisa conversa afiada. Eu tenho isso gravado. Eu estou lá, era puto e eu estou lá. E ele já é o professor, era uma diferença de idade muito grande, e eu era o novo que acaba de aparecer, a querer destacar-se, bem evidente, eu estava ali a destacar. E não é que alguém reparou em mim, eu tenho não sei onde tenho, mas tenho um recorte de um crítico de televisão chamado Marco Castrinho. Um crítico do Diário de Lisboa, que diz que belos programas é que cada coisinha também poderia fazer, tal como uma pessoa está nova. E eu fiquei, claro, assim não fiz tão programas nenhum, mas fiquei encantado. Era visionário. Curiosamente, porque isto está todo ligado, o Joaquim tinha lá no programa o irmão, que é o Zé Jorge Lotria, que estava ligado à Câmara de Cascais, na altura, vereador da Cultura, e que me falou de livros que ele tinha para criança sobre o Kepler, e eu andei toda a vida e ainda não consegui lhe perguntar quais são os livros do Kepler que ele tinha, etc. E, portanto, como sabem, ele está à frente das Artes dos Autores, aliás, preside a Assembleia Geral do nosso amigo Ribeira Neri, e essa Artes dos Autores tem aquele programa que agora no Zoom, que é original, é a cultura. Só falta aqui a Dulce para termos o painel completo. Mas mesmo que está todo ligado. O primeiro programa que eu vou à televisão está lá e fui jantar com eles, aquele dia, e o irmão, o Zé Jorge, que é também poeta. Eu tive e tenho uma admiração imensa pelo professor António Manuel Batista, porque nós não nos devemos nunca esquecer as coisas que tiveram antes de nós. Não é? Já o Newton dizia, não é? Que há sempre alguém que teve antes. Ele disse isso de uma maneira mais poética. E era difícil, eu não lhe disse isto pessoalmente, se calhar devia ter ido, mas estamos ainda a tempo. É de facto uma pessoa, se hoje falamos de livros de divulgação científica, se hoje falamos de comunicação de ciência, estamos na época depois do Carl Sagan, já passámos a televisão e estamos na internet, assistimos todos, mas ele na rádio primeiro e a seguir na televisão preto ele foi pioneiro absoluto. Tem vários livros na gradiva, depois... Na sequência do Rolo. Sim. Eu não sei se eles conheciam pessoalmente. Conheceram-se muito bem, eu cheguei a conhecer também nada menos. Eu também conheci o Val. Conheceram-se muito bem, o meu pai era um grande admirador. Ora bem, falando da gradiva, há uma polémica que ele participa principalmente contra o pós-modernismo, representado aqui pelo professor Guilherme Santos, e eu devo notar, devem imaginar, claro, que eu estava, não é? Mas devem saber a coragem extraordinária que foi preciso ele assumir, porque, digamos, havia um professor e todo um séquito, e ele escreve 2 livros a desmontar aquilo que lá estava dito, em que a certa altura, páginas tantas, num discurso que aqui foi feito na sala de escritores, se dizia que ciência e astrologia era a mesma coisa, estava tudo equiparado. E ele revelou uma integridade, uma coragem extraordinária. Eu lembro também de ter estado em Portugal na altura um físico chamado Sokal, que desmontou essas teorias pós-modernas, mandou um artigo para uma dessas revistas e aceitaram-lhe o artigo. E o artigo, de facto, dizia tretas, só dizia tretas, e aquilo achava aquelas tretas muito profundas, mas aquilo era tudo nonsense. E ele esteve aqui a dar uma palestra no Sokal, e foi um tempo bom, esses tempos dos anos 90, em que fazia-se um proselitismo da ciência com luta de ideias. Acho que a luta de ideias parece que está um bocadinho diluído, já não existe a esse tempo. O professor António Manuel Batista teve várias distinções, ganhou na sua área prémios Pfizer, prémios de ciências médicas, prémios Cancela de Abreu, mas talvez dos prémios que ele tenha mais apreciado foi o prémio de imprensa em 1979 e o prémio de televisão em 1981, porque mostra que o que ele trabalho que ele fez na rádio e televisão foi um trabalho que marcou muita gente, alguns de vocês lembram, com certeza, e que deixou marcas profundas. A revista Ler prestou-lhe a certa altura uma homenagem, em 1990, e faz-lhe uma grande entrevista. O autor é o Carlos Vaz Marques, uma entrevista que até tenho a oferecer isto ao Rómulo para estar aqui para consultar. O título é Ciência e Poesia são pontos para o mesmo território.
ciência e poesia são pontos para o mesmo território. Não há em Portugal, além do Rómulo de Carvalho, da região, muita gente a dizer isto desta maneira. Aliás, o Rómulo de Carvalho tinha algum cuidado em separar as duas partes. Eu acho que o António Manuel Batista juntava as duas componentes como poucos faziam. E eles dizem, ele diz aqui, talvez acabar aqui com um bocadinho de se a ciência e a poesia são compatíveis. Ele começa por brincar um bocadinho. O Carlos Vaz pergunta se a ciência e a poesia são compatíveis. E ele brinca com uma anedota, sabia muitas anedotas, que é uma das maneiras de fazer comunicação de ciência, como vimos no vídeo. Mas assim, vejo muitos cientistas fazerem críticas à poesia. O grande Paul Dirac, um grande físico quântico, como sabem, dizia que a ciência é uma atividade em que nós, com palavras usuais, tentamos explicar coisas desconhecidas. A poesia é exatamente o contrário. Tentar contar coisas conhecidas com palavras completamente inusuais. A poesia seria ao contrário disso. Suponho que não partilha esse ponto de vista, diz o interessado. Não partilha. Ele era um homem seco demais e não percebia, de facto, o que era a poesia. E mais adiante, e já passo a palavra, sobre a ficção. Se ele gostava de ler romances, e ele diz assim, bem, tenho lido grandes autores como toda a gente, mas ele diz que ele gosta, sobretudo, de livros que contem histórias verdadeiras e fala de um... Ele sabia tudo, fala do Chesterton. Diz ele, estou um bocadinho com o Chesterton. Na sua magnífica biografia, que é considerado o melhor estudo crítico sobre Charles Dickens, e que lhe aconselho a ler, diz ele, que lhe aconselho a ler, aposto que o Zé Carlos, o que é que ele se chama? O Arthur foi lá imediatamente ler, e que lhe aconselho a ler, na melhor, diz ele, as pessoas não gostam de ler coisas mal escritas, mas gostam de ler certas narrativas e certos assuntos, mesmo que estejam mal escritos. Se estivessem bem escritos, até gostariam mais. E depois dá o exemplo de romances policiais que ele gosta. O Rex Stout, ele era um amante de romances. Exatamente, o Nerwolf, exatamente, ele cita o Nerwolf, etc e tal, e diz, a história prende, e se a história estiver bem escrita, é ouro sobre azul. Portanto, eu queria apenas, para terminar, já agora para ele não ofender apenas os literatos, ofendeu um dia os advogados, diz aqui. Ofendi um dia uma série de... é para nos rirmos um bocadinho também. Ofendi um dia uma série de advogados que estavam a falar comigo. Disse ele, nós temos uma preocupação comum, disse ele aos advogados. A nossa preocupação comum é com as palavras. Nós, porque vocês exploram as palavras comercialmente. E nós, porque é que não elas que conseguimos alimentar as nossas teorias sobre a natureza? Eu imagino que é um advogado, eles não gostaram nada de ouvir isso, fiz uns inimigos assim, ele sempre com um humor extraordinário. Porque é que ele não quis ser poeta? Ele diz assim, não estou disposto a que a minha vida seja transformada em objeto receptor de emoções. Não estou disposto a que a minha vida seja transformada em objeto receptor de emoções. Supondo inclusive emoções da natureza que dedica todo o seu tempo a escrever. E, portanto, ele acha que a natureza tinha um estatuto, além de transmitir emoções, naturalmente, mas tinha um estatuto. E esse é o objeto da ciência, e havia lugar para isto. Diz aí, continua a escrever poesia, perguntou-lhe ele, só muito de vez em quando e só para a família. Sou um poeta, não direi domesticado, mas doméstico. Enfim, é um homem com um humor extraordinário e é uma grande mente. Eu quero agradecer muito à Cristina ter estado connosco hoje aqui. Se calhar eu vim também para Ciências por causa daquele programazinho de rádio que eu vi em pequenino. Ter oferecido os livros ao Rómulo é uma homenagem que eu acho que presto em nome de todos. Eu acho que é sentido comum. Há um comunicador de ciência que esteve aqui, deu palestras aqui, ele escrevia muito nos últimos tempos da vida dele sobre a teoria da relatividade. Eu devo dizer, para ser completamente sincero, que eu acho que não se podia mexer mais na teoria da relatividade, mas ele acha, inspirado pelo seu mestre, Palácio, que também trabalhava nisso, podia fazer uma teoria da relatividade ainda melhor. E eu acho que até talvez tenha sido um pouco injusta, porque ele queria que eu revisse a sua versão revista da teoria da relatividade nenhuma, e eu, se calhar, tinha todas as coisas, não tinha mais, não me ofereci para rever aquilo como se calhar ele queria.
mas meia culpa. Ainda tenho esse mail. Ainda tenho esse mail, é um mail que isto é tudo hoje, fica tudo registado, porque já tem muitos mails e então pedem para eu rever, etc e tal, mas sempre com uma educação impecável, o resto da filha herdou, com uma educação impecável, com um trato absolutamente, portanto ele usa este humor, etc, mas sempre com, digamos, uma elevação, que era de facto aquilo que em português se chama o género. Em bom português se chama um gentilhomem. Em português é um gentilhomem. Cristina, muito obrigado ao teu pai. E vou dizer uma coisa para terminar. Temos ali a estante dos livros do Roma, temos ali a estante dos livros de Natália Cruz, que enfim faleceu muito depois, fez 100 anos há pouco tempo. Temos ali os livros agora do teu pai juntos, e estão ali a seguir. Estão ali todos a seguir. Os livros escritos por ele. Ele tem muitos, ele prefaciou, traduziu, ele trazia vários livros para a Gradiva, inclusive do Fine, coisas da série, fez prefácios, etc. Mas eu acho que a obra dele é principal, tem alguns livros, tem aqui os títulos, mas é principalmente uma obra audiovisual, porque ele percebeu, se calhar muito antes de nós, que o audiovisual era o futuro. É muito interessante. Se hoje o professor António Alves fosse vivo, ele estava na Netflix. Não temos isso, mas temos a filha a desafiar-nos todas as semanas. Pôr-nos na ordem. Pôr-nos na ordem original da cultura. Cristina, vocês há uma coisa a invocar em tua defesa? É claro que, obviamente, quando nós falamos de alguém que amamos, ficamos sempre um pouco encalhados, não é? Um pouco embargados. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Carlos Filhais esta grande descoberta contigo. O Carlos Filhais, que tinha idade para ser filho do meu pai, é um pouco. Acho que temos aqui um legado absolutamente extraordinário, porque além de físico, é um humanista, é um grande humanista. Isso é coisa rara hoje em dia, como sabemos. E, portanto, orgulho muito e acho que é um conhecimento que passou depois por uma amizade e fico muito honrada por isso. Só dizer uma coisa, o pai, eu não ia todos os dias a Lisboa, mas no dia em que ele faleceu, eu estava em Lisboa. E eu disse assim, até certa do dia, pude lá ir. Pude lá ir. É uma coisa na Igreja de São João de Deus, certo? Foi na Igreja de São João de Deus, é verdade. Curiosamente, e isto é uma coincidência, o funeral do meu pai foi no dia 8 de junho, no dia dos Anjos de Leão Xavier, que nos deixou agora, também dobrou a curva da estrada recentemente. Mas não falamos disso. Uma grande amiga, não vamos falar disso, mas vamos falar do legado dela também, que continua sempre vivo. E isso é muito importante, assim como o meu pai. O Carlos falou da sua vida profissional cheia, é verdade. O meu pai reservava-nos os momentos mais interessantes. Sou eu e o meu pai na praia. Está concluída. A minha mãe escrevia sempre as datas, portanto, onde é que nós estávamos. Eu achei curiosa porque nós estamos com o mesmo movimento de corrida. Nós tínhamos um contacto e ele tínhamos uma cumplicidade muito boa. Porque eu acho que aquilo que, de facto, eu já acima das pessoas não é a sua individualidade intelectual, mas sim a sua humanidade. O meu pai, de facto, era um homem, era pessoa, não é? Uma pessoa que muito dedicada aos filhos. Eu sou mais nova, portanto, a Benjamin, e usei muitos mimos do meu pai, porque já havia um bocadinho não planeada. Já agora ajudou a fazer estes livros na Gradiva, era a editora da Gradiva. Era verdade, era a editora do meu pai, que era muito valente, com quem eles tinham. Eram muito amigos. Eram muito amigos. Esta fotografia é curiosa, eu escolhi porque foi tirada em Delfos, em 1964. E o meu pai. Dia 25 de Abril, certo? 25 de Abril. E pá, ao Carlos também. Eu ando a treinar a memória. Esta é fácil. E o meu pai estava sempre com esta máquina fotográfica, que era uma máquina fotográfica muito bonita alemã, que entretanto perdemos. Não sabemos dela, mas ele registava todos os momentos e tínhamos de facto, e tem ainda essa coleção de slides absolutamente extraordinária. O Rómulo de Carvalho também era fotógrafo. Também era fotógrafo, eu tirava muitas fotografias e a minha memória, isto é, se nós varríssemos a vida das pessoas através dos seus objetos, esta máquina fotográfica seria um dos seus objetos. Estava sempre com ele, aliás, ele não gostava a ninguém com medo que alguém a perdesse. Portanto, selecionei-a. Outra memória que, entretanto, ele deu uma entrevista à RTP sobre o Apolo 10, a alunagem em 1969, e ele, nesta revista, ele tem 85 anos,
e isto é o meu pai a ler no seu escritório, no seu sofá. E na verdade um dos seus grandes prazeres era uma das imagens icónicas. Aliás, eu trouxe os óculos dele porque no final da vida, quando deixou de ver, foi de facto fazia-se acompanhar pela música, porque já não tinha as palavras e já não conseguia ler. Foi no final e foi terrível. Esta é a entrevista que o meu pai deu, e ele numa entrevista à revista Pública diz que, eu não me lembro, mas ele diz que acordou feliz para ver os homens pássaro. Quando recorda os primeiros passos de Armstrong e Aldrin como uma tendência natural para ser a tendência do homem natural para ser heroica. E o que viu foi o sonho dos homens pássaros. E ele testemunha que eu estou convencido que ele sentiu aquela transição entre o homem pesado e a ave, sentiam-se leves. Entretanto, ele dizia: vocês se calhar já não se vão lembrar daqui a uns anos, mas eu quero que digam que na verdade assistiram à chegada do homem à lua, quer que sejam testemunhas. E ele acrescenta qualquer coisa heroico na humanidade. A juventude parece que manifesta melhor esta componente genética da humanidade, esta ambição de se ultrapassar, encontrar qualquer coisa, tanto que o nosso mito não é um mito do herói do passado, mas do herói do futuro, do super-homem. E portanto ele diz que continuamos a querer ser acordados para ver os homens pássaros. E isto era muito importante porque o estímulo, a curiosidade do meu pai era muito contagiante. E na verdade ele tinha esta cumplicidade. Aliás, um dos poemas que ele seleciona nesta antologia é precisamente o poema que Fernando Pessoa dedica a Sá Carneiro. E esta cumplicidade, quando ele diz que hoje, diz Fernando Pessoa, hoje faz de ti, depois da morte de Sá Carneiro, sou dois a sós. Almas pares reconheceram os seres são almas, como éramos um só. Falando, nós éramos como um diálogo, uma alma. Na verdade, o meu pai era um grande conversador, e aliás, uma das coisas que eu de facto tenho estes momentos era a falta que sinto dele, destes momentos em que nós falávamos, eu ouvia, eu escutava, não é? Porque de facto era maravilhoso estar horas e horas a ouvi-lo sobre tudo e mais alguma coisa. Uma das minhas irmãs até dizia: pena o pai não estar assim numa mala com bonequinhos para respirar, para nós fazermos uma pergunta e ele responder. Eu sinto muita falta quando tenho uma dúvida, e tenho imensas dúvidas da minha ignorância. Não está lá o meu pai, porque o meu pai bastava um telefonema e dizia: ó pai, e ele dizia, eu respondia-lhe de imediato. Aquilo era, de facto, sinto muito essa falta de alguém sempre disponível. Eu tinha esta generosidade de estar com os outros e dedicar o seu tempo, que é uma generosidade muito grande.